Boa noite. Que o Senhor te abençoe, que abençoe sua família e que nós possamos, todos nós que cremos em Jesus e seguimos a Jesus, trabalhar para o seu reino. Deus nos chamou para o trabalho. A Bíblia diz que Deus nos criou para as boas obras. As boas obras não nos salvam, mas as boas obras, elas glorificam a Deus. A Bíblia diz que as pessoas verão a glória de Deus, o amor de Deus, através das nossas boas obras. Nós vamos cantar Trabalho Cristão, 422 do Cantor Cristão. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. A palavra de Deus nos diz que Jesus, quando voltar, Ele espera nos encontrar servindo a Ele. Deus não nos chamou para servir a Cristo só sentado nos bancos das igrejas. Frequentar uma igreja é importante, estudar a palavra de Deus, ter comunhão com outros cristãos, adorar com cânticos, mas Deus nos chamou, querido, ao trabalho. Quem criou o trabalho foi Deus. Deus trabalha o tempo todo. E mesmo sabendo que lá na criação Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, a Bíblia diz que Deus não descansa. Parece contraditório, mas não. Quando Deus cria o mundo e no 7º descansa, a Bíblia diz que Ele santifica o 7º dia. Isso para nos dar exemplo. Nós nos cansamos. Então Deus não precisaria descansar, mas na criação a palavra de Deus diz que Ele descansou e santificou o 7º dia. Então a palavra de Deus diz que Deus não dorme, que Ele trabalha o tempo todo, que Ele é por nós, trabalhando por nós. Então nós sabemos, querido, que Deus é um Deus de trabalho. Quem imagina que a vida eterna com Jesus, o céu, vai ser um lugar monótono, que não tem trabalho, não é o que a palavra de Deus ensina. Deus é um Deus de trabalho e nos chama a trabalhar. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário para pagar o preço da nossa redenção, para nos salvar, Ele ressuscitou o 3º dia, venceu a morte. E a palavra de Deus diz que Ele ficou aqui na terra, depois de ressurreto, 40 dias. Depois Ele falou para os seus seguidores que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. 10 dias depois, que Ele foi assunto aos céus, o Espírito Santo veio no Pentecostes, que já era uma festa comemorada e se cumpriu.
O Pentecostes foi a descida do Espírito Santo sobre todos os que estavam reunidos, enchendo de poder, né? Dando à igreja esse poder para trabalhar. Então os apóstolos, os discípulos do Senhor iam continuar a obra. A última ordem de Jesus foi: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A palavra de Deus é poder de Deus que salva. Nós vamos hoje para o livro de Jonas. Na sua Bíblia, no Antigo Testamento, mais no finalzinho do Antigo Testamento, Jonas, antes de Miqueias, diz o seguinte no capítulo 3. Se você tiver a sua Bíblia aí, se você não conseguir achar, vai lá no índice, no início da Bíblia tem um índice, né? Para você procurar a página da sua Bíblia. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora, uma versão que é mais fácil de ser compreendida, mas bem fiel na tradução. Então vamos ler Jonas no capítulo 3. Jonas 3. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Ele já tinha falado a primeira, dando uma ordem a Jonas para ir a Nínive e pregar a Nínive. Depois disso, depois do que aconteceu com Jonas, que nós vamos depois citar algumas coisas, ele disse pela segunda vez: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus. E desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestindo-se de pano de saco, e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram esse decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda sua violência. Quem sabe, Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Sim, meu querido, que Deus nos abençoe em nome de Jesus e traga uma palavra ao nosso coração conforme a necessidade. Então vamos lembrar a história de Jonas. Se você voltar na sua Bíblia, você vai ver que no livro de Jonas, Deus tinha ordenado a Jonas para ir a Nínive. No capítulo 1, o Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses
para que o socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse. Levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Meu querido, Deus tinha dado a Jonas uma ordem de ir a Nínive e pregar para que Nínive se arrependesse. A Bíblia diz aqui que era um povo perverso, mas Jonas tomou a direção contrária. Em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele pegou um navio, foi ao porto e pegou um navio e foi viajar para um local totalmente contrário do destino que Deus tinha mandado. Então, meu querido, Deus nos dá ordens. Muitas vezes Ele coloca em nosso coração, muitas vezes nós ouvimos Sua palavra, de ordens que Deus tem para nós. A Bíblia tem seus mandamentos, mandamentos morais, mandamentos para a nossa vida, princípios que nós temos que obedecer. Mas muitas vezes também o Espírito Santo de Deus, Ele coloca em nosso coração uma vontade, que Deus coloca em nós, confirma no nosso coração, traz paz, né? Como a Bíblia diz que a paz de Deus é o juízo em nosso coração. Nós sabemos o que temos que fazer e fazemos o contrário. Quantas vezes somos orientados por nossos pastores, pastores fiéis, pastores homens e mulheres de Deus, somos orientados pelos nossos pais, por pessoas sérias sobre a nossa vida e nós queremos tomar o rumo contrário. Então foi o que Jonas fez. Era o trabalho de Deus, que ele pregasse em Nínive. O que era Nínive? Eu quero ler aqui num dicionário bíblico. Nínive era uma das mais antigas cidades do mundo, fundada por Nimrod. Durante vários séculos foi a capital dos assírios. Então, aquela cidade, aquele povo veio da descendência de Cã. Lembra dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé? Cã, ele tomou um rumo pagão para a sua vida. Então, deu uma linhagem a um povo perverso. Mas é interessante, Deus deu a ordem para Jonas ir lá e pregar para que ele se arrependesse. Mas Jonas não gostava daquele povo. Jonas não queria que aquele povo se arrependesse. Então, ele tomou um rumo contrário. Quantas vezes nós não queremos que a vontade de Deus seja feita? Deus é bom, querido. Deus é misericordioso. A Bíblia diz que Deus quer que todos conheçam a verdade. Deus quer que todos se arrependam. Até mesmo a palavra de Deus diz, o apóstolo Pedro diz que Jesus não voltou ainda, que a segunda vinda não aconteceu ainda, que vai mudar esse mundo, vai haver novos céus e nova terra, vai haver o julgamento final. E a Bíblia diz que ainda isso não aconteceu, porque Deus está dando tempo para que mais pessoas se arrependam. Mas às vezes eu não entendo nada, porque parece que cada vez as pessoas estão mais ruins. Em vez de se arrependerem, estão gastando tempo em tantas coisas banais, como se esse julgamento nunca fosse acontecer, como se não houvesse nenhum temor a Deus. Nós estamos vendo o Covid-19, estamos vendo pragas acontecer. Mais uma vez, não é que nunca aconteceu pragas, que nunca aconteceu doenças desastrosas sobre a humanidade, mas quantas vezes Deus dá uma sacudida na terra? Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Se nós observarmos, Deus está despertando a terra para que se volte para Ele. Hoje eu fui ao nosso contador da comunidade evangélica Luz para o Caminho e esse mês de junho nós fizemos aniversário, a igreja faz mais um ano, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós estamos, graças a Deus, até aqui fazendo a obra do Senhor. 22 anos de organização, mais 2 anos que nós
já abrimos que não era organizada, então estamos com 24 anos de obra, graças a Deus pela misericórdia do Senhor. E agora em julho também, meu esposo e eu fazemos aniversário de casamento, 36 anos de casados. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor que nos dá força para continuar firmes. Então nós sabemos, querido, que Deus é quem nos sustenta, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, aprender a paciência, aprender nos despertamentos que há um Deus nos céus e nos prostrar, nos humilhar diante do Senhor. Tudo que Deus nos permite coopera para o nosso bem, para que nós possamos ser moldados conforme o caráter de Cristo. Deus queria que Jonas fosse a Nínive, uma cidade que precisava de arrependimento. Será que nós precisamos de arrependimento? A igreja precisa de arrependimento? O mundo precisa de arrependimento? Mas Jonas não queria. Quantas vezes nós cristãos, nós não queremos, nós queremos é que o fogo caia, nós queremos a justiça, não queremos arrependimento de alguém que nós não vamos com a cara da pessoa. Jesus deixou uma ordem para irmos e pregarmos o evangelho a toda criatura, a toda, querido. Lá no seu trabalho, você é responsável de pregar o evangelho. Primeiro com a sua vida. Deixe de ser egoísta, de pensar só nos seus direitos, só nos seus problemas. Jesus te chamou para segui-lo e morrer para você mesmo. Isso vai exigir, sim, de nós. Vai exigir sofrimento. Mas Ele é o Consolador, Ele é o que renova as nossas forças, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós só temos condições de continuar porque temos nele uma fonte que nos abastece. Então Jonas, ele pegou o navio e estava lá dormindo tranquilamente, Não queria fazer a vontade de Deus, mas Deus mandou uma tempestade. E Jonas precisou ser jogado ao mar para a tempestade ser apaziguada. E quando Jonas foi jogado ao mar, um grande peixe veio e tragou a Jonas. Talvez você ache isso é uma bobagem, uma mentira, mas existem peixes tão grandes capazes de fazer isso. A gente sabe que sim, a ciência diz. E Jonas, com certeza Deus que dá ordem à natureza, que controla a natureza, Deus já usou a natureza em vários outros momentos, em histórias bíblicas nós vemos isso. A Bíblia diz que o peixe vomitou a Jonas em Nínive. E quando Jonas percorre Nínive, a Bíblia diz que 3 dias caminhando e prega aquela cidade que eles não se arrependessem, eles seriam destruídos. Nínive se arrepende. Todos, dos maiores aos menores, dos mais importantes aos mais humildes. Até o rei desceu do trono, se vestiu de pano de saco, colocou cinzas na cabeça, se humilhou, até os animais foram colocados para jejuar em arrependimento. Às vezes onde a gente não espera que haja arrependimento, onde a gente não espera que haja conversão, há conversão. E às vezes, muitas vezes, aquele que parece tão santinho, tem um coração endurecido para obedecer a Deus. Jonas parecia ser tão santinho, era um profeta, mas não obedecia a Deus. Qual a diferença diante de Deus, querido? Se somos um crente que parece tão fervoroso, que frequenta a igreja, que lê a Bíblia, mas não obedece a Deus. Aquele povo era perverso, o povo de Nínive, mas quando ouviu a palavra de Deus, se arrependeu. Querido, Deus nos convida ao serviço, de pregar a sua palavra, de manifestar a vontade de Deus nesta época, de pregar a palavra de arrependimento, de que há um Deus nos céus, um Deus que nos ama, um Deus que nos chama a viver nele. Nele nós podemos todos os dias beber da água viva, todos os dias comer do pão vivo. É loucura nós vermos uma sociedade que, em vez de estar comendo o pão vivo que nos foi dado, que é Jesus, através de falar com Ele, de orar a Ele, de clamar a Ele, de lançar sobre Ele toda a ansiedade, a maneira de comermos do pão vivo, é assim? Quantos estão indo para as drogas? Quantos estão indo para as bebidas? Quantos estão indo para a prostituição? Quantos estão correndo atrás de dinheiro, de vaidade da vida? Mas jamais estão buscando o pão vivo. Nós precisamos anunciar
Que haja arrependimento, que haja quebrantamento de coração. Vamos fazer a obra de Deus. É tempo de arrependimento. É tempo da igreja se arrepender de não estar fazendo a obra. É tempo de aqueles que estão em pecado se arrependerem dos seus pecados. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Nosso Deus, o Senhor tem nos ordenado a pregar o Evangelho. Ajude-nos a primeiro a pregar com a nossa vida. Uma vida de retidão, uma vida de bondade, uma vida de misericórdia, uma vida de paciência, uma vida de, Senhor Deus, de fé. E ajuda-nos, ó Pai, a obedecer, a não fugir da Tua ordem, mas a pregar que o mundo se arrependa, a usar a internet, a usar um livro emprestado, a usar uma música que nós tocamos para alguém, pregar esse Evangelho. Nos ajude, Pai, que haja arrependimento sobre a terra, até que Jesus volte. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.